ter sido mudado. Só começou agora, eu não sei quando foi proposto o PL da senadora Ana Amélia, mas esse dispositivo ele está na Lei 9656, colocado pelo Legislativo há 15 anos. E não houve, até hoje, quer dizer, até a senadora Ana Amélia, alguma iniciativa no sentido de mudá-lo. E aí a gente entende que o Executivo tem que cumprir aquilo que o Legislativo determina. Agora, tem uma dúvida aqui, doutor. Para o plano de saúde, ter o paciente em casa não é mais econômico? Não gasta com leito, não gasta com comida, não gasta com profissional, só fornece o remédio, porque vai fornecer o remédio no hospital, com todo esse aparato do hospital. Em casa é só o remédio, porque está nos cuidados da família. Aí a gente entra na questão da assistência domiciliar de uma maneira geral. Muitas vezes, sim. O legislador também não obrigou, em 1998, a assistência domiciliar. Fica até a sugestão para o parlamento pensar nisso, se seria o caso de incluir. Muitas vezes sim, muitas vezes não, porque não é uma coisa simples. Vamos dizer que uma pessoa que já seja um doente terminal está internado num CTI, e aí vai ser muito melhor para ele ficar em casa, junto dos familiares, não é? Pode ser mais barato para o plano de saúde deixar ele em casa. Muitas vezes esses acordos são feitos. Agora, não é uma coisa simples. Vamos dizer que ele precise de um respirador. E aí tem que ter o respirador em casa. E se falta luz? Aí precisa de um gerador. E se a instalação elétrica da casa não suporta aquele equipamento médico que ele precisa? É o plano de saúde que tem que pagar o gerador, tem que pagar a refiação da casa. Então, existem questões que são bastante complexas nesse sentido. Mas eu acho que a gente vai evoluindo. Ok. Vamos dar prosseguimento à segunda questão do painel? Os planos de saúde negam procedimentos alegando ausência de evidências científicas. Porém, quem realiza as revisões de protocolos são os próprios auditores dos planos ou pessoas contratadas por eles. A alternativa para solucionar esses problemas pode ser criação pela ANS de protocolos e a observação de sua aplicação pelos planos, ou solicitação da ANS à Sociedade Médica de criação de protocolos para que sejam respeitados pelos planos, ou a criação de uma comissão para a avaliação das negativas dos planos. Solicitação da ANS à Sociedade de criação de protocolos para que sejam respeitados pelos planos. Essa resposta eu gostei, porque isso já está sendo feito. Eu queria colocar 2 pontos. Primeiro, algo sobre esse tema e algo que foi colocado anteriormente. O colega, que é colega até médico da Agência Nacional de Saúde Suplementar, me desculpe se a palavra é dura, incompetência, eu posso melhorar por omissão. E vou explicar por quê. Enquanto presidente da Associação Médica Brasileira, eu participei da regulamentação do setor, e um dado interessante, na melhor das hipóteses, se quiser eu te falo vários procedimentos, para um procedimento ser incorporado ao rol, quando tudo ocorre assim, céu de brigadeiro, é 4 anos. E ainda quando é incorporado, se criam 1000 amarras, para que a utilização seja restrita, porque esbarra numa coisa chamada custo. E, do outro lado, você tem a operadora que discute o problema de custo. Então, essa é a realidade. Então, não vamos pensar que é lei, que a realidade é essa. A briga final é uma coisa chamada recurso, que, do lado, tem plano de saúde que não quer gastar mais, do lado, tem um usuário que necessita de um tratamento, e essa operação tem que ser rediscutida. Segundo, sobre essa proposta que foi colocada agora, eu queria falar que a Associação Médica Brasileira, já há mais de 6 anos, criou um projeto chamado Diretrizes Médicas, que coloca o que tem de melhor de recurso para ser utilizado de uma forma harmônica, que, até, ao meu ver, diminui custo. A gente, utilizando o que tem de melhor, a gente, inclusive, diminui os custos quando a gente faz os 3 setores, faz prevenção associado a tratamento, com uma resolutividade melhor. Isso já existe, alguma dificuldade ainda, tanto para a agência incorporar, parece que isso vem ser feito aí agora com uma maior velocidade, mas também é um projeto de 7, 8 anos atrás, e eu acredito que seja talvez a grande saída que nós temos para o setor. Bom, vamos para a terceira pergunta.
A maioria dos planos de saúde comercializados atualmente são coletivos, portanto, legalmente fora do alcance da ANS em alguns aspectos. Os planos de saúde priorizam comercializar esses planos por estarem fora do alcance legal. A solução dessa distorção passa por mudanças da lei, que regulamenta os planos de saúde, ampliação do poder fiscalizador da ANS, igualando planos coletivos e individuais. Tem esse outro detalhe ainda também, né? Criação de mecanismos de denúncia do assegurado para a ANS. Regula algumas coisas, não, reajuste. Tem que igualar. Posso comentar rapidamente? Eu concordo, tem algumas diferenças mesmo, uma delas é o reajuste, a ANS só define o reajuste para os planos individuais, para os coletivos é a negociação entre a empresa e a operadora. E o beneficiário de plano coletivo, ele tem realmente, às vezes, uma dificuldade de acessar a operadora. Às vezes é o quê? Ele deve procurar o quê? O RH da empresa para procurar a operadora. Essa dificuldade existe. Eu acho que a ANS está procurando ver de que forma resolver isso. Eu acho que a regulação... As operadoras preferem fazer planos coletivos porque, além, naturalmente, de receber, em vez de um cliente, recebe uma massa de clientes, a questão da distribuição das doenças nessa massa, quer dizer, é diluída, né, vamos dizer assim. Então, privilegia, hoje em dia, tem grandes operadoras que só comercializam planos coletivos. Mas, mais uma vez, eu acuso o golpe, a regulação sobre os planos coletivos deveria ser mais apertada. Bom, a gente tem várias perguntas, eu vou tentar fazer algumas aqui, a gente ainda tem um tempinho, e aí eu vou passar para vocês e vocês vão responder agora. Em relação ao Conitec, a Conitec com a ANS, por exemplo, produtos já disponíveis no mercado, como, se eu ler errado aqui, que eu não entendi a letra, é Mabtera, pode ser? Mabtera, para linfomas foliculares, com robustas evidências científicas, foi negado pela Conitec. Como fica aí este impacto no mercado privado? Cobertura pela ANS. Será que as decisões da Conitec são embasadas somente nas evidências clínicas ou o impacto financeiro também entra na discussão, na decisão? Eu sou membro suplente do Conitec. Entra. Entra. E ponto. Tem uma outra pergunta aqui, só um minutinho. Eu faço uso do Desatinib. Consegui por ação judicial a partir do dia 4 de janeiro de 2014. O meu plano de saúde é obrigado a fornecer esse medicamento para mim? Acho que o senhor pode responder. Sim, se é uma decisão judicial que está em vigência, tem que dar cumprimento. E existe ainda mecanismos que o Poder Judiciário tem, como sanção, com aplicação de multas, até bloqueios judiciais, para angariar os recursos para o cumprimento dessa decisão judicial. Ok. Qual é a lógica usada para a não cobertura de medicamentos não aprovados pela Conitec, se a Conitec avalia tecnologias para incorporação no SUS? E quando pagamos um plano de saúde, queremos mais do que o SUS pode oferecer. Olha, deixa eu dizer uma coisa. A gente tem um princípio lá, quando a Conitec realmente tem recebido muitas críticas, tá, no sentido de que tem pesado bastante a questão econômica, o impacto orçamentário sobre o SUS, etc. Tem recebido muito esse tipo de crítica. A gente procura não incluir um procedimento ou cobertura quando ele é recusado no Conitec por falta de evidência de segurança e efetividade. Não levar em conta o critério econômico, por entender que o orçamento para o SUS é uma coisa, o funcionamento econômico do mercado suplementar é outro. Então, para a ANS, o problema aí é que nem sempre isso é explicitado.
Porque o ideal seria ter, não, o medicamento X, ele é seguro, ele é eficaz, mas ele não vai entrar no SUS porque não tem dinheiro para isso. E aí isso seria, na saúde suplementar, em tese, ele entraria. O problema é que nem sempre, e é difícil para mim ser membro do CONITEC ficar falando isso, não está sendo gravado, não, né? Infelizmente, isso acaba sendo misturado muitas vezes. O fato do impacto econômico acaba influenciando a questão da efetividade e da segurança do medicamento. Agora, eu queria só complementar uma coisinha rápida, quando foi falado, acho que foi pelo Dr. Júlio, da questão do medicamento importado sem registro. Eu tenho uma pergunta aqui que tem tudo a ver com isso. Opa! Posso fazer? De novo, um medicamento com nome. Se eu fosse gravar um off, eu ia ter que ficar lendo antes, mas aqui eu estou ao vivo, então eu vou ler aqui. O rituximab para linfoma de Hodgkin, de predominância linfocitária, ainda está em fase experimental no Brasil. Porém, fora dele, já está sendo prescrito e obtido processo e cura nessas neoplasias. Existe um estudo científico alemão atual que mostra a eficácia da medicação para esse subtipo de linfoma. Que causas estão impedindo o seu registro pela Anvisa? Bom, essa, desculpa, eu não posso responder. Essa tem que ser mandada para a Anvisa. Tá, então complementa. Mas o que eu queria comentar é com relação aos medicamentos sem registro. A gente tem uma agência que, como a ANS também tem suas qualidades e seus defeitos, e que faz essa avaliação. Se vocês vissem a coisa como funciona na Inglaterra, no NICE, National Institute for Clinical Excellence, os critérios lá são rigorosíssimos. E lá tem uma coisa, o seguinte, se um medicamento é aprovado, eu tive o privilégio de assistir uma reunião do CONITEC sobre a introdução ou não no Sistema Nacional de Saúde inglês de um medicamento novo para o tratamento do diabetes. Se o medicamento é aprovado, ele passa a ser... Claro que lá a situação é outra, praticamente não existe plano de saúde. Ele passa a ser pago pelo NHS, o SUS inglês. Se o medicamento é reprovado, ele não entra no país. Então, você vai dizer, o NHS não paga, mas eu quero pagar do meu bolso e usar aqui. Não, sinto muito, mas aqui na Inglaterra, não. Se você quiser, você vai para o Brasil e se trata com ele lá. Aqui na Inglaterra, esse medicamento não entra porque a gente avaliou e achou que não tem segurança, não tem custo-efetividade. E é uma instituição, olha, muito admirável. Meu sonho era um dia trabalhar no NICE. Aqui a gente tem uma questão que muitas vezes até o judiciário questiona, que é assim, como é que o governo, ou seja, a Anvisa, diz, esse medicamento é bom para entrar no Brasil. E o governo, a Secretaria de Assistência à Saúde e a ANS diz, vou até falar de um produto, que no caso para a gente é mais fácil, esse produto não tem cobertura. Existe uma esquizofrenia aí. Na Inglaterra, não tem. Se não tem, não tem na Inglaterra. Deveria. Foi o que eu já falei, quer dizer, o ideal é que fosse bem claro, olha, o medicamento é bom, mas a gente não tem dinheiro para pagar, senão a gente vai ter que suspender a campanha de vacinação para o sarampo, porque não dá para fazer as duas coisas. Né? Dinheiro tem limite. Então, acho que se o medicamento é importado sem registro, e aí uma outra coisa para o doutor Júlio também, várias vezes a gente vê medicamentos que são maravilha. Teve o Dotricogina alfa, né? Esqueci o nome comercial agora, que foi retirado, era o tratamento para sepse. Quer dizer, era sim, paciente com sepse, era a panaceia, o juiz mandava pagar. Foi retirado do mercado porque matava mais do que salvava. Todo mundo lembra da questão do Vioxx. Então, eu pergunto, o juiz... uma determinada pessoa vai com um laudo médico no judiciário e diz, olha, tem um medicamento que não tem no Brasil,
mas eu preciso tomar, está aqui o meu laudo médico, o juiz autoriza. O paciente toma e morre. Quem seria responsável por isso? O juiz não, né? O médico. O médico. O médico responde pelos atos dele, e a gente tem que partir do pressuposto que quando um médico prescreve um medicamento, importado ou não, ele está se valendo do conhecimento técnico que ele possui. Agora, o juiz não Senão, deveria a gente buscar vai partir outros... do pressuposto errado, né? Partir da desqualificação do profissional que está prescrevendo o medicamento. Daí é um argumento que a gente não pode ter como base. Deixa eu falar um pouquinho desse assunto também. Eu acho que nós estamos num processo evolutivo e construindo um marco legal que certamente vai se aproximar do marco legal dos países desenvolvidos, como a Inglaterra. Ora, nós temos muito pouca experiência acumulada nisso e não temos ainda uma resultante adequada. Vejam, uma das coisas que a ANS coloca ali e que deve também estar valendo para o SUS, é essa questão de que transplantes de medula óssea para pessoas com mais de 70 anos não serão pagos. Então, é justo, é ético ou não não pagar transplantes para pessoas com mais de 76 anos? Então, o que nós estamos discutindo, em última análise, é isso. A relação Anvisa-Conitec certamente tem que se transformar numa superposição. Não tem cabimento aprovar um medicamento que não será colocado à disposição do SUS. E não tem cabimento usar exclusivamente o SUS como o modelo de entrada de medicamentos. O Mabitera só entrou como medicamento dentro do SUS depois que a Dilma usou. Está claro isso. Então, mas é a construção. E a construção é feita dessas contradições, que nós temos que entender um pouco disso, senão não chegamos lá. Agora, essa questão ética é uma questão que a sociedade tem que discutir. E os recursos são realmente finitos. E algumas decisões elas vão ter que ser interpretadas pelo judiciário. O que nós precisamos é que exista uma legislação adequada e que o juiz não extrapole no seu espaço de decisão, porque, de fato, nós vivemos em sociedade. Então, o médico não é o tomador de decisão individual, doutor. A sociedade tem que dizer como é que esse processo vai ocorrer. Não, porque em Cuba está fazendo transfusão de sangue para tratar de despigmentação da pele, então nós vamos fazer transfusão de sangue para tratar de despigmentação da pele no Brasil? Está errado. Não existe evidência científica, porque quem paga aquilo não é um indivíduo, de alguma forma quem paga aquilo é a sociedade. Então, a sociedade tem que ter Estado para fazer a gestão destas questões, e estas questões que dizem respeito à saúde têm que ser vigiadas pelo Estado, utilizando os 3 poderes, com resolução desse conflito final. Bom, queria pedir desculpas generalizadas pela minha ausência, assim, coletivamente, pelas falhas ainda que existem na regulação, Mas a gente aos vai membros da encaminhar as mesa, outras principalmente ao deputado Eleusis e ao Dr. Paulo, por algumas colocações que eu coloquei aqui, que talvez tenham sido um pouco duras, mas esse debate é difícil mesmo e a gente tem que continuar conversando. Depois a gente encaminha as perguntas e o senhor responde mais, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Mas você viu que, pelo que aplauso, eu não estava errado, era a pessoa mais importante. Nós vamos até sentir falta, porque agora nós vamos poder falar e você não vai responder. Pois Mas é. vai ficar com a orelha quente, pode Ficar ter minha orelha certeza. coçando. Gente, obrigado. Doutor Vecina, tem uma pergunta aqui para o senhor. A gente vai responder essa última pergunta e depois vai para um café. O senhor comentou sobre a política dos estados serem os responsáveis para facilitar ou dificultar a assistência farmacêutica. Como é que o senhor vê a efetividade das leis de isenção fiscal? ICMS, por exemplo, para quimioterápicos. Resolução 126, 26 e 83. E tem mais aqui uma sequência. E a falta de atualização da lista dos medicamentos isentos de PIS e COFINS. Hoje, o medicamento no Brasil, o deputado Eleusis já falou isso,
tem uma carga tributária, o medicamento humano tem uma carga tributária que chega a 40% do valor final do medicamento. Então, quando a gente compra um medicamento, estão pagando 40% de carga tributária. O medicamento veterinário tem 0 de carga tributária. Por isso que ele faz aquela brincadeira, você entrar na farmácia latindo, o remédio é 40% mais barato. Então, esta é uma discussão, nós temos uma carga tributária muito elevada. Uma forma de melhorar o acesso ao medicamento era diminuir a carga tributária. Agora, vejam, diminuir a carga tributária e não ter uma política de assistência farmacêutica não resolve. É que nem o genérico. O genérico é remédio mais barato, de boa qualidade. Agora, ele não resolve o problema da assistência farmacêutica, porque ele não dá acesso a quem não tem dinheiro. E nós temos uma parte importante da população brasileira que não tem dinheiro para comprar medicamento de uso contínuo. Pode comprar, às vezes, o antibiótico para a criança que está com pneumonia, mas mais do que isso não vai conseguir fazer. Então, não se trata de dar um tiro isolado e acertar num passarinho que está voando lá. Nós temos que resolver a questão da política de assistência farmacêutica, onde um dos componentes é a carga tributária, mas ele não é o único. Agora, a última pergunta para o doutor Eleusis. Enquanto parlamentar, vendo todas as dificuldades enfrentadas pelo paciente em relação aos seus direitos restritos, que proposta o senhor está fazendo para mudar essa situação? Olha, pena que eu sou parlamentar, eu não sou gestor, né? E como parlamentar... Muda o cargo. Muda o cargo, que você está falando? É. Mas eu gostaria de ser gestor. Gostaria de ser gestor. Pena que a gente não é gestor, todos nós aqui nessa sala, que talvez muita coisa pudesse ser feita de forma diferente. Como é que funciona a Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados, qualquer projeto de lei que você apresente, e aí entra no meu site que vai ver diversos projetos de lei, inclusive sobre esse assunto. A tramitação dele na casa, quando tudo ocorre assim, maravilhosamente bem, ele demora de 3 a 4 anos para poder entrar em plenário. Isso ainda, se o Executivo, né, a força do aparelho do Estado é muito forte, em algum momento não bloquear o seu projeto em algum local. Essa é a regra que funciona lastimavelmente dentro da Câmara dos Deputados. Então, entre você ter a vontade política de mudar e você efetivamente mudar, você tem um delta T de tempo muito grande. E só queria colocar para vocês algo que hoje aqui nós brincamos, e acho que o Jorge foi extremamente gentil com todos nós, mas colocou algumas falas que eu acho extremamente preocupantes, entendeu? Eu, particularmente, acho que ele não repete essa fala, já vou falar de antemão, está perguntando uma das medidas, eu vou convocá-lo para uma audiência pública dentro do Congresso Nacional para ele repetir o que ele falou aqui. Falar que a Conitec, né, usa, né, como influência forte na sua decisão o setor muito mais econômico do que técnico e científico, é de uma gravidade ímpar. Todos nós demos risada aqui. Todo mundo no Rio. Gente, é de uma gravidade, porque quem precisa desse medicamento não está rindo. Quem precisa desse medicamento não está rindo. São essas as gravidades que eu vejo. Ele, coitado, ele foi, talvez, já tem simplista. Ele colocou algo que todos nós entendemos que é verdade, mas nós nunca vimos alguém, né, que está lá testemunhar e falar isso é verdade. Eu acho que isso daí tem que ir adiante, até para a gente mudar. Nós temos que ter, em algum momento, uma mudança. Nós temos que, em algum momento, ter uma mudança. Eu acho que essa discussão da Conitec, eu vou levar. Na próxima quarta-feira, eu estarei apresentando pedido de audiência pública dentro da Câmara dos Deputados e vou convocar, inclusive, a Bralê para estar presente e vou estar convocando... A Bralê, não é? A Bralê. A Bralê. A Bralê, a Bralê. A Bralê. Ok, a gente vai para uma pausa agora. Bem combinado, a Bralê. Gostei. A Bralê. A gente vai para uma pausa para o café e a gente retorna em 15 minutos. Combinados?